Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Na verdade não é mais um episódio, é um bate-papo que a gente vem trazendo para você aqui no Backstage Vet sobre o que tem acontecido no momento agora. Sobre o caso Orelha. Por vários motivos a gente vem falar sobre esse assunto, tomar um bom café como sempre e falar sobre esse assunto. Primeiro, para não deixar isso cair por terra, né, para a gente continuar falando sobre isso e que não se abafe mais esse caso. A gente queria, eu acho que, conversar sobre esse assunto de uma forma... Porque esse assunto tem vários aspectos, né, que você pode olhar e que você pode discutir, como a gente tem observado na internet, né, cada um enxerga essa situação que aconteceu de uma maneira, de vários aspectos diferentes, de várias visões diferentes. O que a gente queria colocar aqui é a visão social desse caso. Porque a veterinária, querendo ou não, né, o Flávio está aqui para não deixar me desmentir, né, a gente convive com isso praticamente diariamente. A gente convive com esse tipo de violência, com a violência, com abuso, com abandonos, enfim, com situações envolvendo animais, mas nunca é só o animal. Nunca é só o animal. E a gente convive com isso, então a gente vê o caso Orelha como realmente virou um símbolo para que a gente trouxesse à tona algo que já está acontecendo há muito tempo, tem sido abafado há muito tempo, por muitas situações pontuais que aconteceram e se destacam e são abafadas, e agora esse caso veio tomar uma proporção tão grande. Por quê? Né? Por que tomou essa proporção enorme? Lógico, por causa da violência que gira em torno do caso, né? A violência absurda que gira em torno do caso, mas eu acho que a parte social que ele vem trazer também é uma parte a ser conversada, discutida e elucidada. Uma pessoa, um cidadão, um ser humano, não sei como é que chama, né, isso, que faz esse tipo de atrocidade com um animal, isso não nasceu de uma hora para outra. Eu penso assim. Eles não acordaram e decidiram fazer isso. Né, uma pessoa que faz uma situação dessa, aquilo ali, isso vem sido plantado naquela pessoa, naquele ser humano, por muito tempo. Isso cresce dentro ali foi a gota d'água. Né? E aquilo ali foi uma situação mais alarmante que acaba transbordando do copo, que já está cheio. Como que a gente se coloca como parte social nisso? Qual é, eu acho que veio dar um tapa na nossa cara, né? Qual é a nossa responsabilidade de olhar esse caso e agir? Porque tudo na vida a gente precisa de uma situação alarmante para que nos coloque em movimento. Que a gente saia da posição X e vá para a posição Y, que nos coloque em movimento em qualquer situação. Então a gente precisa dessas situações. E o que faz a gente refletir sobre isso? Qual é o nosso papel? O que você acha, Fábio? Qual é o nosso papel nessa situação? O que a gente poderia fazer de diferente? O caso Orelha não foi um caso que aconteceu lá, é um caso que está na sociedade, estourou lá. Mas negligência da criação dos filhos pelo pai. Eu acho que na sociedade você tem pais hoje em dia que não assumem, que não dão tempo de qualidade, e são pais às vezes omissos, que não sabem impor limites aos filhos, que não geram sentimento de empatia para as crianças, muito conectado e pouco presente. Isso tudo acho que acarreta um problema na criação. E aí você vê pelos casos de estupros, assassinatos, homicídios na infância que começam com aqueles seres mais, não vou chamar de inocentes, mas que socialmente eles têm uma posição de desvantagem. Um animal, um idoso, uma criança de colo, eles são situações mais frágeis da sociedade. E uma pessoa que consegue pôr um ato de atrocidade em cima de uma dessas personas, né, tá cultivando um problema psiquiátrico, psicológico para essa pessoa incrível, assim. Isso vai frutificar de uma forma ruim quando essa pessoa for mais adulta, né? Vai ser um psicótico, pode se virar um assassino, pode... Você quer dizer que eu já li trabalho sobre isso, não é palavra minha, que os serial killers se formam primeiro quando são crianças matando animais. Primeiro massacrando animais. E depois eles viram assassinos em série. Né? Então, isso são estudos, né, de psicopatias e já é comprovado isso. Né? Eu concordo com você. O que a gente pode pensar nessas criações é como
tudo isso, toda essa modernidade, porque nós não somos da era da internet, né? Até nós fomos ver um celular com, eu acho que foi eu entrei na faculdade, com 20 anos. Meio da O faculdade. primeiro celular que eu tive foi com 20 anos. Então, acho que o Flávio também, né? Foi mais ou menos nessa. Foi nessa época. Então, nós não somos a geração que nasceu com o celular na mão. E agora é que a gente está pegando frutos aí de 20, 30, né? 30 anos de criação com os celulares nas mãos, né? Como que vai ficar esse pessoal todo? Uma coisa que eu consigo refletir sobre tudo que a gente falou. Educação não é uma coisa fácil. Pelo Ter contrário. filhos não é uma coisa para amadores. Não é uma coisa para amadores. Não. Gente, ainda mais vivendo em grandes centros urbanos. Desculpa, eu quando eu já falei isso aqui, posso ser criticada, tem pessoas que vão falar, mas isso é a minha opinião, né? Quando eu tava antes de ter o Derek, eu pensei várias vezes em não ter filhos. Eu não queria ter filhos. Por quê? Porque é exatamente, eu acho que é essa posição que vinha na minha cabeça. Gente, ter filhos é uma responsabilidade muito grande. Você está criando um cidadão para soltar ele no mundo depois, porque o filho não é seu, não é um produto seu. Você não está cultivando um filho ou criando um filho como um produto para você guardar na sua casa de lembrancinha. Não é isso que você está fazendo. Você está criando aquela persona, aquela personalidade que você vai moldar, pelo menos até os 7 anos, ele fica totalmente voltado para você, você molda aquela personalidade para soltar ela no mundo, quando for mais velho. Então, não é para amadores, não é para qualquer um. E é cansativo. E você é o exemplo. E cansa, gente, cansa. Porque educar não é a mesma coisa que criar. Educar não é como criar. Criar, eu posso pegar uma pessoa que me ajuda e colocar ela para criar. O que ela vai fazer? Ela vai possibilitar a sobrevivência daquele ser humano. Ela vai trocar fralda, vai dar banho, vai dar comida, vai se alimentar, porque o ser humano é um dos animais que mais depende dos pais. Mais tempo depende dos pais, né? Posso estar errado? Não, é isso mesmo. É um dos animais que mais depende do pai por mais tempo. Então ele não consegue. Se você deixar ele sozinho aí, ele vai morrer. Ele não consegue fazer nada sozinho. Então, isso é criar. É dar a possibilidade, a possibilidade desse ser humano sobreviver. Agora, educar é completamente diferente. Educar é você dar limites. Você falar até onde aquela pessoa pode ir, quais as regras que você tem dentro da sua casa. Porque quando ela chegou, vocês já estavam morando lá e aquela convivência, aquela comunidade da sua família tem regras, tem disciplinas, tem horários, tem tudo. Então você insere aquela nova personalidade ali na sua família. Isso não estamos falando do amor, do carinho, não estamos falando nada disso, porque também não pode confundir amor com limites. Permissividade não você não pode, você tem que amar e mesmo assim, por amar, você impor limites. Exato. Isso não é amar. Isso é amar. Então você é responsável por educar aquela criança, que é a parte mais difícil. Eu sei, gente, a gente vive isso no dia a dia. Meu filho tem 8 anos. Então a gente viveu isso. Por quê? Porque a partir do momento que a gente teve uma criança, eu sei que são situações e situações, cada um tem a sua vida, mas essa foi uma adaptação da nossa família. A partir do momento que a gente ficou grávidos, né, que estávamos esperando o Derek, a gente conversou e falou, e agora? Como que a gente vai se adaptar para criar o Derek, os dois juntos? E aí, a gente queria presença, porque a sua presença, nada substitui a presença do pai e da mãe. Nada, gente, nada nesse mundo substitui a sua presença. E aí você estar presente com ele, né, em conjunto, então a gente preferiu fazer isso um dia a gente foi alternando os dias, as manhãs, enquanto ele estava conosco, para trabalhar, para levar ele para a escola, para poder fazer essa vivência, essa presença. E junto com a presença, a educação de cada um, tanto do pai quanto da mãe. Cada um ele vai ter de cada pessoa que ele conviver, ele vai ter uma experimentação, né, uma experiência diferente.
diferente. Então, isso foi colocado na nossa... Por quê? Por causa da responsabilidade de estar ali. A gente sabia que a partir do momento em que nós ficamos grávidos, aquele seria o nosso maior trabalho e o nosso maior legado para o mundo. Exato. Muita gente fica patinando aí em trabalhos e na internet mesmo, e para deixar um legado. Eu vou falar para você que se você tem um filho, se você opta por não ter filhos, ok, eu não tenho nada a ver, nada contra aí, eu não tenho. Não, claro eu também não tenho, né? Hoje em dia a sociedade se mescla de várias maneiras, mas se você tem um filho, o maior legado que você tem É esse, é. filho que vai ser a sua continuidade para o mundo. Mas assim, não é só a sua continuidade financeira, é a sua continuidade moral. A gente entra agora no conceito do que é sucesso, né? É você ter só dinheiro, sucesso se refere à parte financeira, ou sucesso é você ter um equilíbrio de saúde, um equilíbrio no lar, um equilíbrio nos negócios, um equilíbrio no trabalho. Para mim, isso é a prosperidade e o sucesso. E tem gente que se baseia no sucesso financeiro, que a pessoa tem só dinheiro, não tem mais nada além de dinheiro. Eu não sei se vocês já ouviram a gente falar aqui nos episódios de equilibrar os pratinhos. Acho que a gente nunca explicou aqui o que significa isso, né? O que é equilibrar os pratinhos? Quer explicar? Posso explicar. Não, mas qual é a alegoria? A alegoria é daquele do circo, né? O malabarista que vai lá equilibrando os pratinhos para não deixar cair. E a vida é isso, né? E tem hora que algum prato vai cair. Né? Exato, porque é isso Você que ele tá tenta falando, equilibrar né? saúde, tenta equilibrar trabalho, família, diversão, lazer, viagens, dívidas, aluguel, tudo, situações boas do mercado, ruins do mercado. Você vai tentando equilibrar tudo e nem tudo vai ficar no equilíbrio. Vai ficar no equilíbrio. Né? Só que você tem que... Cada etapa da nossa vida muda, né? A nossa vida muda. Então, assim, cada momento, acho que, da vida que você está vivendo, vida de construção, né? A vida inicial de uma pessoa, que ela está construindo a vida, depois uma vida um pouco mais para frente, um pouco mais madura. Enfim, cada momento da vida você tem prioridades diferentes, mas você sempre tem que olhar para suas prioridades. Quais são as minhas prioridades hoje? Tem que fazer gente, precisa ser feita essa reflexão da vida. A vida precisa ser refletida, primeiramente porque a vida não é fácil. Você não tá aqui, a vida não é fácil. Não é fácil, não é justa. Não é fácil, não é justa, né? A gente vai ter muitas frustrações na vida, e uma das coisas que a gente tem que ensinar para os filhos, passar para eles, é que existe frustração, sim. Ele vai se frustrar, ele vai ter momentos de ócio. A gente ensina aqui pro Derek muito, desde que ele era pequenininho, a situação de você conseguir lidar com as frustrações e com os seus próprios sentimentos. Então a gente falava pra ele assim, desde pequeno: poxa, eu falei não, ficou triste, puxa vida. Quantas vezes a gente também não fica triste por não conseguir algo que a gente queria tanto? E a gente tem que aprender a lidar com isso. E depois que lida com aquela tristeza, provavelmente ela vai te ensinar algo depois. É um trampolim. É uma pra forja, te botar, né? Vai te forjando. Vai te forjando, traumas, exato. Então aconteceu até uma coisa interessante aqui esses dias em casa. Essa semana, acho que foi essa semana. Ele começou, a gente falou que não pra tela, para celular, e porque a gente faz esse controle também do celular, da quantidade de tempo que ele fica em frente a telas, tá? E a gente falou não para ele, não vai pegar celular, não, de jeito nenhum, agora não, esse horário não, a gente já falou sobre isso, já conversou. E ele deitou aqui no sofá e começou a bater, e gritar, e a gente falou, aquilo não parava, e a gente falou assim... O meu esposo falou, o que tá acontecendo? Falou com uma voz meio brava com ele. Ele falou, pai, caramba, vocês mesmos não me falaram pra eu lidar com as minhas frustrações? Então eu tô gritando um pouquinho, tô batendo um pouquinho pra eu poder aliviar. Foi sensacional. Foi sensacional. Gente, porque assim... Ele aprendeu desculpa te cortar. Ele aprendeu a nomear os sentimentos, aprendeu a lidar com... Ainda não, mas ele já conseguiu fazer essa primeira leitura, de nomear o sentimento, identificou, nomeou e do seu jeito extravasou. A gente que estava assistindo se chocou, porque a gente não costuma ver ninguém batendo num sofá, numa cama, num travesseiro, mas... Tem gente que vai pro esporte, tem gente que bebe, tem gente que fuma. Porque o que acontecia com a gente, como nós tivemos que mudar o nosso
padrão de pensamento. Porque o que acontecia conosco lá nos anos 80... Engole o choro. Vai pro seu quarto e engole o choro. Ou apanhava. Ou apanhava, dá uma sentada. De ficar fazendo birra. Falava, nossa, tá fazendo birra, tá? Né? Porque você tava tentando lidar com as suas próprias emoções. Então, assim, não é errado sentir, não é errado fazer nada disso, mas precisa lidar com as suas frustrações. Isso não quer dizer que porque ele estava se frustrando, eu vou sentir dó dele, vou lá e vou dar um chocolate, vou dar a tela. Ah, então tá bom, você ficou triste, eu vou lá dar a tela. Não é não, não é não. Isso são limites, né? São limites de até quanto você aguenta, o que é permitido, até onde vai para você. A gente não tem uma grande frase que fala assim, que como que é? A sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, assim, você não vive sozinho, você vive numa sociedade, isso é muito importante entender. Então, você é livre para fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você esteja vivendo em sociedade, em harmonia com a sociedade, com o ecossistema. Se você quiser falar em outra linguagem, com o ecossistema que você vive. Sim. Porque você escolheu viver em um ecossistema. E um outro aspecto disso é o que a gente até estava conversando antes de gravar, falando da... A gente mora em grandes centros urbanos. Nós moramos no centro de São Paulo hoje. Então, a gente sabe o caos que é viver em cidades, em polos grandes, urbanos. Poluição sonora, poluição visual, poluição eletromagnética, muita tela, muito estresse, muito trânsito, dinheiro sempre no limite, parece que está sempre faltando, ou quando sobra, ou você está sempre querendo correr atrás. E quando você chega em casa, isso acaba explodindo. Você tá, ainda mais que nós que somos autônomos hoje, eu estava até pensando nisso, né? A gente vai pelo carro, a gente é tudo, né, do negócio. A gente faz o trabalho, a gente cobra, depois a gente que recebe, a gente que cobra. Eu ainda arrumei uma secretária, você não, você se vê. A gente que cobra, a gente dirige até a casa do cliente, respondendo o cliente anterior que mandou mensagem. E aí, eu não tava aí, como é que o cachorro tá? No caminho, a gente já vai respondendo e dando um feedback pro cliente anterior. A gente faz tudo, é uma loucura, uma correria. E as distâncias são muito longas de um lugar para outro, justamente por causa do fluxo de pessoas e de veículos. Sim. Então, sobra quanto tempo pra gente ficar junto, olhar no olho? Pouco tempo. É uma noite, pouco tempo. Só que a gente não pode compensar esse pouco tempo falando, tenho pouco tempo para ficar, então sentindo uma culpa, tô sentindo uma culpinha. Puxa, se torna permissivo. E aí se torna permissivo, porque eu sinto culpa por não estar presente. Aí eu vou dar bronca, não vou dar bronca, eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quiser, porque, poxa vida, eu tá tava tão pouco aqui, tempo, não quero causar climão, não quero que essa noite seja de esporro, E aí a educação, você percebe que a educação virou assim, não quero ser o chato. Como se educar fosse chato. Gente, eu não quero ser o chato que fica chamando atenção. Não dá, gente, não dá mais pra... Eu acho que explodiu muitos casos por aí dessa violência internalizada dentro de muitas pessoas, de muitos jovens que a gente vê o que aconteceu agora. E você vê que as pessoas estão com isso, né? A comoção foi nacional, né? A paralisação que teve, o fluxo de pessoas que teve na Paulista por conta do caso do... Mas é por isso, eu acho que é pelo horror que o cenário, é a crueldade infinita que o cenário nos mostra. Você fazer uma crueldade dessa, a gente não vai nem... não ficar acentuando aqui, porque é horrível pensar nisso, né? Mas um espancamento de um ser tão inocente. Isso gera a gente esse tipo de reflexão. Da onde veio esse tipo de crueldade? Como que ela nasceu? Será que a gente não consegue cortar lá atrás? Isso combina bem com o estilo de vida que a gente escolheu para ter, que a gente tem uma vida que a gente prefere prevenir do que remediar, a gente fala, né? A gente previne muitas coisas, né? Prefere prevenir doenças, a gente faz tudo preventivo. Eu sei que tem muita gente que não vive assim, mas nós preferimos viver assim, nossa família. E isso aí é o típico caso que a gente pode prevenir, sendo mais presente. O que é presença? Você sabe o que é presença, Flávio? Presença está no momento presente de corpo e alma, com qualidade de tempo, qualidade de foco, dedicar
aquela atenção que é merecida, não é estar de corpo presente no celular. Isso é ausência, né? Sabe o que uma vez eu ouvi num estudo? Gente, eu tinha filosofia no estudo do colegial, ele também fez o mesmo colegial que eu. Nós tínhamos filosofia lá. Sabe que eu lembro de várias coisas da filosofia, porque eu nunca tinha tido, eu tive 1 ano só de filosofia. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava estudando sobre o tempo. Eu lembro exatamente que falou assim, que o agora, né, é você estar, é isso, presente, no minuto presente, com toda a sua energia, com toda a sua atenção, é isso que você falou, com todo o seu foco, ali naquele momento. Se eu tô aqui, eu tô prestando atenção aqui, no café, no que a gente tá conversando, em você. Então, assim, isso é presença. Você ter 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos que seja, não sei, de presença com alguém, ele substitui horas de convivência. Exato. De convivência. Que às vezes você está convivendo e não está ali. Você está no celular, ou você está ali na frente, sei lá, de uma televisão, ou na frente da pessoa, e a sua cabeça está lá pensando em outro lugar. Não que a gente não faça isso, entende? Não que a gente não faça isso, não é isso que eu tô falando. Ninguém é perfeito, né? A gente tá sempre aprendendo. Quando a gente fala alguma coisa para alguém, o primeiro a escutar somos nós mesmos. Mas é isso, você tá ali e não tá ali. Você tá ali pensando no jantar, tá pensando na sua agenda de amanhã, tá pensando em outra coisa. Agora, você tá ali inteiro para a pessoa, inteiro. É uma coisa rara de acontecer. E isso marca as pessoas, marca os seres humanos, você humaniza o outro. Quantas vezes a gente ouve ali em filmes a pessoa falar assim, eu te vejo, eu te vejo. O que quer dizer eu te vejo? Eu vejo você, né? Quer dizer que eu tô te escutando, eu tô aqui presente. O que está acontecendo? Inclusive, esse canal foi criado com esse objetivo, né? Com esse objetivo de você olhar para a pessoa e falar assim: eu vejo você, você é importante para mim, então eu quero ouvir a sua história. Quantas vezes você fez isso? Não vou nem falar com o filho, então não vamos falar com o filho, porque muita gente não tem filho. Mas quantas vezes você fez isso com a pessoa que mora com você? Com seus pais. Com seus pais. Com o próprio cliente. Às vezes você está atendendo um cliente e você está ouvindo as demandas dele. Ouvir, né? É diferente de escutar. Ouvir com todo o seu coração ali, com toda a sua presença. A gente precisa de humanidade, gente. A gente precisa, sim, não achar que criar uma criança é uma coisa simples, criar um outro ser humano, colocar no mundo. Vamos mudar aos poucos, é ali, ó, gota a gota, é gota a gota. Lógico que é o que eu falei desde o começo, né? Nós vamos chegando aqui ao final da nossa discussão. Eu falei desde o começo que o caso Orelha ele pode ser discutido por vários aspectos. A gente escolheu discutir ele por esse aspecto hoje. Pode ser olhado de vários aspectos. A gente também está alarmado com tudo que aconteceu, né? Está assustado, né, com esse tipo de coisa. E a gente realmente tenta fazer o nosso melhor ao que está ao nosso redor, sabe? Eu falo para você que todas as vezes que eu quis fazer alguma mudança na minha vida, ou quis mudar situações, eu sempre vinha muito forte uma frase na minha cabeça, que é uma frase que marca a minha vida como um todo, que é: quando você muda, o mundo muda ao seu redor. Gandhi. Tá? De Gandhi. Então, a gente precisa mudar, né? Mudando você, mudando o seu tipo de visão, a sua visão em relação às coisas, em relação às pessoas que estão ao seu redor, passando até esse vídeo, esse alerta para outras pessoas que possam se beneficiar disso. Nós já vamos ficar muito felizes se alguém se beneficiar dessas palavras, tá bom? Estamos aqui sempre abertos a conversas, a novos pontos de vista, né? Sempre com o objetivo de melhorarmos como ser humano e como humanidade. É isso. É isso. É isso. Tá? Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo episódio.